Bom, vou fazer a abertura aqui. Queria agradecer ao professor Orlando, né, por estar participando do nosso congresso. Professor Orlando, que era professor do curso de Sistemas, mas perdemos o passe dele aí para a FATEC. Estou tentando seduzir ele para voltar, mas está difícil, pessoal. Comprar o passe dele não está fácil, não. Vamos ver no começo do ano aí, né, Orlando? Opa, Se eu vamos for... tentar acertar a vida para voltar aí, porque é muito gratificante. A FHO foi uma grande escola. Tudo que eu sou como professor hoje, devo muito à FHO e é uma grande instituição. E quem sabe no futuro a gente retoma essa Tá jornada. difícil, hein, pessoal? O passe dele está complicado de trazer. Orlando, vou apresentar a você, professor Orlando, um fantástico profissional da área de tecnologia. Tem livro publicado, né, livro de Python, não sei se tem mais nesses últimos tempos. Um profissional excelente, foi professor da nossa casa por muitos anos, né? Sempre contribuindo muito aí para a formação dos nossos alunos, né? Tem um profundo carinho e agradecimento pelo profissional aí do professor, que espero que em breve a gente consiga trazer ele de novo para o time do curso de sistemas, que sem dúvida ele faz muita falta dentro do curso. Orlando, se quiser complementar alguma coisa na sua fala, por favor, fique à vontade e desejo uma ótima palestra. Eu vou estar por aqui, vou estar numa outra reunião, né, simultânea, mas só me chamar que eu retorno para cá. Tá certo, professor Obrigado, Theodoro. boa noite, bom trabalho a todos aí. Obrigado, muito boa noite. Agradeço pelas palavras e agradeço ao convite também. É sempre uma honra estar de novo aqui nessa casa que é também um pouco a minha casa. Como eu falei anteriormente, muito do que eu sou como professor hoje, devo muito à FHO e, enfim. E hoje, né, o tema dessa palestra, esse bate-papo que eu queria trazer, né, é uma reflexão sobre qualidade e testes de software, né? Então, complementando a apresentação, eu me descrevo como ajudo pessoas por meio do ensino tecnológico, né? Além de hoje estar como professor da FATEC Araras, eu também sou apoio acadêmico na Unesp de Rio Claro e autor do livro Introdução à Orientação a Objetos com C++ e Python, uma abordagem prática, né? Livro ao qual o lançamento ocorreu na FHO, né, em 2017. Então, a nossa agenda de hoje é falar só um pouquinho sobre o contexto, como surgiu essa apresentação, essa palestra, esse bate-papo, a jornada para o desenvolvimento ágil, lidando com a complexidade do software e falar um pouquinho do manifesto ágil, acho que todo mundo já ouviu falar, já deve ter ouvido pelo menos comentar um pouquinho sobre o que é o tal do manifesto ágil, o ciclo PDCA, e para não ser mais um bate-papo, ser uma coisa prática, né? Trouxe um momento hands-on, né? Onde nós vamos fazer aí uma atualização em um software, e essa parte onde pode ter mais riscos, né? Porque pode dar certo, pode não dar, mas enfim, nós vamos receber uma sprint pronta, a primeira sprint do projeto já vai estar pronta, mas com novos requisitos. Então, como lidar com essa mudança, tratando a qualidade e teste de software. Tá? Um pouquinho do contexto, né? Como o professor Antero já comentou, eu sou professor na FATEC Araras, Faculdade Antônio Brambila, tá? Faculdade pública, né, e de qualidade, e possui hoje 2 cursos: Desenvolvimento em Software Multiplataforma e Gestão Empresarial. Então, especificamente no curso de DSM, né, Desenvolvimento de Software Multiplataforma, tem várias linhas de trabalho e pesquisa, né, como plataforma web, desktop, mobile, em nuvem, internet das coisas, empregando segurança e inteligência artificial também. Então, é uma grade bem pesada. E nessa grade, né, trouxe aqui direto do projeto pedagógico do curso, hoje eu estou atuando não somente nessas 2 disciplinas, mas em 2 disciplinas que eu estou como professor, que é a matéria Desenvolvimento Web 3, né, ao qual nós trabalhamos muito com frameworks web, Laravel. Especificamente, eu trabalho muito com o Django, né, é o framework que eu mais gosto, né, mas temos liberdade de trabalhar com outros, pesquisar Rails, CodeIgniter, dentre outros, que o tópico dessa matéria é frameworks, e eu estou na matéria qualidade e teste de softwares, que é uma matéria remota, no último semestre. Então, são semestres que, né, o terceiro semestre já é um pouco mais pesado, com
o desenvolvimento orientado a objeto um pouco mais além, né? E qualidade de teste de software, que o aluno já está praticamente formado ali, né? A matéria já é remota, então, como trabalhar nesse contexto, esse assunto tão importante que é a qualidade e teste de software. Então, para começar, vamos falar da jornada ágil para o desenvolvimento ágil, né? Então, onde muito se fala, muito se ouve sobre desenvolvimento ágil, tá? Mas se pegar na história mesmo, a jornada do desenvolvimento ágil começa lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, com essa transição entre o mundo estruturado para o mundo orientado a objetos, que surgiu nessa época aí, uma nova forma de fazer software surgiu, que é a abordagem orientada a objetos. Então, o que mudou de tão interessante? O que é tão bacana desse novo jeito de pensar o software, né? Onde eu paro de pensar em apenas sequência, seleção e iteração e começo a enxergar como o software como um conjunto de várias, entre aspas, coisas, chamadas de objetos, interagindo, trocando mensagens desse mini-mundo, né? Então, os principais objetivos da orientação a objetos eram aumento da produtividade através da reutilização. Como nós bem sabemos, né, vocês, alunos da FGO também, têm ótimos professores que lidam com isso para explicar o paradigma orientado a objetos. Então, a gente vê muito questão de herança, associação, composição, pensando justamente o quê? Na redução da quantidade de código. Outro aspecto da orientação a objeto que era tão interessante, facilidade em realizar alterações de códigos com blocos para códigos menores e sejam intercambiáveis. E limitação dos efeitos de erro por encapsulamento dos módulos de código. Essa era a promessa, essa era a expectativa. Entretanto, né, essa melhoria tecnológica tem um preço, o aumento da complexidade. Vocês sabem, quem já é programador aí, né, pode falar também, que software é complexo, tá? Não adianta falar, é só um sisteminha, não é, tá? E é muito interessante, você mexe uma coisa, quebra outra, enfim, na hora que você está lá no combate mesmo, no front de batalha mesmo, codando, que você vê, caramba, eu mexi numa telinha aqui, de repente quebrou uma coisa nada a ver, né? Justamente por esse aumento da complexidade. Quando você decompõe o código em pequenos blocos reutilizáveis, você aumenta o número de relacionamentos e dependências entre os blocos. Então, por isso que acontece isso. Eu mexi numa coisinha ali no código, foi impactar em outra que não tem nada a ver. Não teria nada a ver, né? Mas tem. Então, quando eu trabalho com softwares procedimentais, a complexidade residia nos blocos alinhados individuais. Então, quando eu tinha o pensamento estruturado, né, com as linguagens da época, C, Fortran, a complexidade estava no bloco grande, né, de sequência, seleção e interação, e cuja lógica era o fluxo. Por isso que nessa época, né, anterior à orientação a objeto, tinha os fluxogramas, que eram tão famosos, né? Só que o mundo mudou. E aí, com a orientação a objeto, essa complexidade não é mais no fluxo, mas é na arquitetura do software. Então, como que eu lido com essa complexidade do software? Essa é a nossa grande pergunta. Então, em linhas gerais, há duas grandes abordagens para lidar com a complexidade, tá? A primeira resposta é a modelagem. Por que eu modelo o software? Né? Justamente para lidar com essa dificuldade de entender o software. Como é que eu entendo um software se eu não vejo ele numa visão mais ampla? Então, nessa época dos anos 90, surgiram várias linguagens, várias propostas para criar modelagem, né? OMT, SOMA, OOD, entre outras. Mas o que prevaleceu é a OML. Então, vou dar uma dica para vocês importante também, tá? Tem uma matéria muito importante, tá? Quando vocês encontrarem o professor Camilo, dê um abraço nele e fala assim, olha, sua matéria é muito importante. Desculpa não ter dado esse valor na sua matéria, tá? Por quê? A engenharia de software, ela traz boas práticas, né, do processo de software e como fazer o quê? O que a gente faz no final do dia gerando artefatos de software? Na verdade, a gente está modelando o software para realmente entender a complexidade dele como um todo. Quando você representa a arquitetura do software como modelo, a ideia é que você encontre uma ideia
do que você quer fazer, qual é o software certo a ser feito. Tá? Então, o que era esperado usando esta abordagem para lidar com a complexidade? É criar modelos adequados para implementar um código concreto. Porque o software é mole, é muito maleável, eu consigo mexer de várias formas. Mas quando eu crio uma modelagem, eu crio justamente uma ideia, uma abstração daquilo que eu quero implementar. Né? Entretanto, né, esta primeira abordagem para criar modelos, né, ela se provou com o tempo tediosa e, ao mesmo tempo, mesmo quando tem as melhores ferramentas. Não salva poucas vezes que a gente vê, por exemplo, eu tenho um software que a documentação começou a ser desenvolvida e com o tempo foi abandonada, né? Todo aquele artefato de software meio que perdeu o sentido no tempo, né? Isso aí a gente vê muito aí em empresas, né, na vida real. Mas por quê? Porque é uma abordagem que tem o seu valor, muito importante, tá? Volto a reforçar a importância das disciplinas de engenharia de software, tá? Só que, né, na hora do fronte de batalha ali, se está complicado, tem que entregar o projeto, você fala, eu vou codar, eu vou modelar, né? Bora codar e depois eu modelo. Esse depois nunca chega, né? Nesse interim, os requisitos mudam e as suposições nas quais os modelos se baseavam não eram mais válidas. É o que eu comentei agora, né? Muitas vezes você vai mexer num código e lê a documentação, né? Que é o mapa, e vê o código, que é o terreno. Entre o mapa e o terreno fica o terreno. Você vai ver que o código revela muito mais do que aqueles artefatos que uma vez fez sentido e agora, né, talvez estejam desatualizados e não me ajudem tanto quanto deveriam, né? Uma outra abordagem, uma outra resposta para o aumento da complexidade foi proposta por Beck em 99, através da programação extrema, né, ou Extreme Programming. Então, com o modelo apropriado para o software, não foi previsível os desenvolvedores começar a traduzir os requisitos diretamente no código, em estreita comunicação com o usuário e interações curtas. Então, quando começou nessa época, aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, começou a questão dos manifestos ágil, de querer a mudar o jeito de fazer software, né? Justamente foi para tentar trazer respostas para esse aumento de complexidade, né? Então, esta foi a proposta, né, desse autor aí, do Beck, para fazer a programação extrema. E ele propõe uma série de coisas, como programação em pares e por aí vai. E desse trabalho que derivou-se, né, foi o desenvolvimento orientado a teste, que acabou sendo uma consequência útil da programação extrema. Então, qual que é a ideia do TDD, né, ou desenvolvimento orientado a teste? Quando você entra num território desconhecido, você tem que se proteger. E como que eu vou me proteger do código que eu estou fazendo, da estrutura que eu estou criando? Com testes. Então, o teste, ele é a tua resposta rápida, é o teu feedback rápido, se eu estou ou não fazendo o software certo. Então, qual que é a ideia do TDD? Primeiro, os desenvolvedores constroem uma estrutura de teste para depois criar um arcabouço de bloco, de código. Tá? Parece meio contraintuitivo, porque nós sempre aprendemos a programar como? Programando. Então lá nas aulas do professor Antonello, o que a gente faz? Tem que codar, a gente vai lá e coda, né? E de repente vem eu falando, não, agora a gente pode fazer de uma outra abordagem. Primeiro eu crio o teste vai falhar e depois você constrói o código. Parece bem contraintuitivo, né? Mas vamos lá. Só para saber, quem já tinha ouvido falar nesse termo desenvolvimento orientado a teste ou TDD? Deixa eu puxar aqui no chat aqui. Você já tinha ouvido falar nesse termo, TDD? Maravilha. O Guilherme sim, o Lucas sim. Maravilha. O João Pedro também. João Pedro, se for pergunta, pode perguntar. Puxa o microfone aí, é um bate-papo. Maravilha. Que bom que vocês já ouviram falar já. Maravilha. Então, vamos dar continuidade, então. Então,
nessa época surgiu também o Manifesto Ágil, que era o quê? Né? Isso eu já ouvi falar, já vi lá na aula do Camilo, já falou disso aí já. Então, aquele quase manifesto lá, que a galera se juntou, foi tomar uma chopada e saiu o manifesto, né? Mais ou menos isso. Então, no manifesto, os autores enfatizam os seguintes 4 revolucionários valores, né? Revolucionários entre aspas, né? Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas. Software que trabalha sobre uma documentação completa. Colaboração do cliente em vez de negociação de contratos. Responder a mudanças ao invés de seguir um plano. E o legal é o seguinte, os valores aqui que estão negridos, é que eles, não é que eles matam o outro valor. Não é porque eu tenho indivíduos e interações que eu devo ignorar processos e ferramentas. Não diz isso. É só os valores, né, que eu tenho que enfatizar. Mas não que o outro valor na outra extremidade não presta, não serve. Pelo contrário, tá? Ele é muito importante. E é aí, nesse sentido, que desses 4 valores, né, um deles foi mal entendido, tá? Que é justamente o quê? Um dos princípios fundamentais do Manifesto Ágil é software funcionando tem prioridade sobre documentação completa. E por que esse valor foi mal interpretado? Porque a galera entendeu o seguinte, não, documentação não serve para nada, joga fora, né? Então esquece. E não é isso. Tá? Não é para você fazer uma renúncia total da documentação. A documentação é importante, muito importante. Vai te ajudar muito a entender o que é o software que eu estou trabalhando. Mas o que esse valor diz é, você deve reduzir, né, ao mínimo ou adiar ao máximo de tempo. Para quê? Para que você tenha código vivo, né, em relação a documentos mortos. Então, a documentação não é desnecessária, ela é complementar, mas o valor prioritário é o software. Tá? Depois os autores tentaram colocar essa afirmação em perspectiva, mas, né, a intenção é que a documentação é secundária, mas ela não é descartável. Então, por favor, aprenda engenharia de software muito bem, tá? Então não vem falando que DDD é a última salvação e esquece a documentação, não. Um diagrama ali de caso de uso faz todo sentido, né? Mas ele somado a testes, aí você vai ter um código aí com qualidade. Legal? Então, os princípios que se aplicam ao manifesto também se aplica às ferramentas, tá? Então, quando você tem um ferramental para o seu projeto, e isso é independente da linguagem, tá? Obviamente que eu vou dar ênfase na que eu tenho mais gosto, né, que é Python e Django, mas isso se aplica a qualquer stack que você goste. Orlando, eu adoro usar Laravel, tá? Poxa, beleza, você vai ter lá os testes unitários do framework lá, tem o PHP Unit rolando lá. Orlando, eu adoro Java, né? Eu adoro usar Spring como framework. Poxa, maravilha, sucesso. Você vai ter o JUnit também e outros arcabouços de teste também. Então, a ferramenta, ela vai te ajudar no projeto. E o que você tem que ter em mente, né, na hora de criar testes, pensar em teste? Que o objeto de teste é um alvo movimento. Então, isso é uma situação que eu vejo de dificuldade, até dos meus alunos, de entender a importância do teste. A galera enxerga que o teste é um gabarito, e não é um gabarito. O teste ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar, ele é a tua rede de proteção. Porque se o software vai mudar, se os requisitos mudam, por que seu teste não muda também? Então, nós vamos ver na prática aí, né, que a gente vai, em algum momento, ter que alterar os testes. Tá? Então, o objeto do teste é um alvo em movimento. Então, ele vai mudar junto com o teu código. Os fluxos do processo nunca devem ser rígidos ou solidificados. Tá? Então, a gente vai ver também na prática que, durante o fluxo, você vai entendendo, né? E você vai entender o efeito colateral da sua ação. Mudei o teste, mudei o código. Talvez quebre alguma outra coisa que a gente não tinha pensado ainda, né? Os testes devem ser executados a cada compilação, se possível. Então, porque o teste, ele não está ali só para enfeite. E eu já vi acontecer em projetos reais, que começou a fazer orientada a testes,
a galera não tinha a cultura do teste, e aí, deixa o teste para depois, vai entregando o código aí, depois a gente acerta, né? Criou-se um débito técnico. Quando foram dar ênfase no teste, o teste não servia para mais nada, né? E aí ficou aquele código legado e com aquele código que, com muitas partes sem testar, né? E aí fica difícil dar manutenção depois, né? Os testes devem ser executados a cada compilação e as ferramentas devem, portanto, ser leves e flexíveis. Então, não vai colocar no seu processo de software uma ferramenta complicada. A ferramenta tem que estar no seu processo de software também. É tão fácil, é tão comum codar, como deve ser fácil também testar. Tá? Então, não pense como teste como algo distante e, poxa vida, vou ter que realmente reinventar a roda, né? Você vai ter um pouco de dificuldade, talvez no começo, de entender o pensamento TDD, que é anti-intuitivo, né? Primeiro o teste para depois o código. Mas faz sentido. E aqui nós temos, né, fazendo um paralelo aí com o PDCA, né? O PDCA do autor Deming, né? Que é da qualidade, ele diz que a gente tem que fazer as ações do planejar, o P, né, o plan, o D, que é o fazer, o C, que é o checar, e o A, que é o agir. Então, esse paralelo entre o TDD e o PDCA é isso. Então, primeiro eu planejo a complexidade do software, os testes e o esforço de planejamento. Eu faço os testes de caso, eu executo, detecto o erro, eu checo, né, o número de testes de caso, o esforço, eu entendo o que eu fiz ali, né, e eu tomo uma ação. Eu crio um novo plano, eu crio um novo cenário, eu ajusto a complexidade, por aí vai. Então, o PDCA, né, e é por isso que o projeto, os projetos de software que a gente realiza usando o modelo incremental, a gente precisa entregar a cada delta T, né? Então, cada sprint, né, dependendo se for pode ser um ciclo PDCA, né? Mas a proposta aqui é diferente. A cada mudança eu rodo o ciclo PDCA. Então, eu posso, eventualmente, tendo um bom processo de software que esteja alinhado, documentação e testes, não fazer entrega a cada 15 dias. Eu posso fazer entregas diárias, por que não? Né? E tem processos de software de grandes empresas aí que usam realmente 2, 3 deploys por dia, né? Então, isso é possível. Não sem testes. Legal? Muito bem. Talkship, show the code, né? Então, falar é muito fácil, tá uma belezinha, né? Então, agora, nós vamos fazer uma parte prática. Então, para isso, né? Estou aqui com o terminal, né? Essa pasta aqui eu vou mostrar aqui para vocês. E eu vou trazer aqui para vocês uma atividade que está no meu GitHub. Na verdade, essa foi a atividade que eu passei como avaliação para os meus alunos de desenvolvimento Web 3, tá? Então, eles tiveram que fazer isso aqui. Então, a gente vai fazer junto aqui. Legal? Então, vamos lá. Práticas TDD 2, né? Então, o que devo fazer? Tem um videozinho aqui para assistir, quem quiser assistir. Mas aqui, basicamente, se eu estiver usando o Linux, que é o meu caso aqui, eu vou criar o projeto na minha máquina. Deixa eu copiar aqui e deixa eu colar aqui. Então, maravilha. Então, o que ele vai fazer? Ele vai clonar o meu repositório. Aliás, eu imagino que todos vocês devam ter GitHub, né? Se não tem, olha uma boa dica aí. Cria um GitHub e tudo que é projeto que você cria, põe lá, né? É o teu portfólio. Então, aqui ele vai clonar o meu repositório, entrar na pasta práticas TDD, criar um ambiente virtual, um virtualenv. Poderia estar utilizando outro jeito? Poderia, sei lá, Docker, né? Mas estou usando o virtualenv. Ativo o virtualenv, instalo as dependências do projeto, rodo a migração, rodo os testes e vejo a cobertura de teste. Enquanto ele está fazendo isso aqui, né? Clonou o repositório, já está instalando, né, rodou os testes, rodou o coverage e já está rodando a aplicação. Maravilha, né? Então, se você estiver usando o Windows, você pode usar esse roteiro aqui. Muito bem, o que é esse projeto aqui, Práticas TDD? Então, esse projeto é um primeiro requisito aqui da Sprint, que ele mostra um CRUD, né? Create, Read, Update, Delete, né? De um projeto de uma agenda,
né? Então, ele cadastra nome e telefone, né? Tem as telas aqui também, mas só ver tela não é legal, né? Eu quero ver rodando. Então, vou abrir aqui uma outra aba e vou ver o projeto rodando. Então, já está rodando na minha máquina na porta 8000. Então, cadastrar, eu poderia cadastrar alguém, listar, não tem ninguém para listar, atualizar, eu deletar, remover, ele removeria o meu contato. É um CRUDzinho completo aí. Isso aí já está rodando. Então, isso foi entregue na primeira sprint. Qual é a cobertura de teste desse projeto aqui? Dá uma olhadinha aqui. Prática CDD não tinha antes, né? Então, se eu entrar aqui na agenda, esse HTML Cove, ele vai mostrar para mim a cobertura de teste gerada, né? Então, aqui é o relatório. Então, está com uma cobertura até que boa, 98% de cobertura de teste. Então, está testando praticamente as partes importantes aí do meu projeto. Cobertura de teste não é a garantia de software sem bugs, tá, gente? Mas é uma boa métrica aí para a gente poder analisar. Tá? Muito bem, o projeto está rodando, mas, né, essa é a primeira sprint. Eu tenho sprint 2, tá? E aqui começa o desafio. Então, essa parte eu vou pular, porque na verdade seria criar um usuário, um superusuário, né? E poder fazer uma outra parte aí, que é o Django Admin, que é uma coisa específica, tá? Para o do Django, né? Que seria criar uma parte de cadastros ali, mas eu vou pular essa parte que eu quero, a parte que é código mesmo, é isso aqui, né? Então, o que é o novo requisito dessa sprint? Então, na primeira sprint, que está funcionando, que está com um projeto bem bacana, com uma cobertura de teste bacana, eu tenho nome e telefone, tá? O cliente ficou feliz, né? Deixa eu botar lá cliente rodando. O cliente ficou feliz, está rodando, ele ficou felizão, né? Ele até cadastrou alguém aqui, deixa eu cadastrar aqui um teste aqui, ó. Orlando Saraiva, vou botar um telefone aqui, cadastrar. Cadastrou, listou o Orlando, legal. Se eu quisesse atualizar o Orlando também, né? Ou remover, tá? Então, tá funcionando. E como mudanças no meu requisito, eu quero um campo CPF. Quero um campo CPF. Além disso, além de ter um novo campo CPF, vai ser um tipo Charfield, tá? Eu quero fazer uma validação do CPF, tá? O CPF ele vai ter 11 caracteres. Não é a validação ideal, né? Mas é só para a gente testar, só para a gente brincar aí, tá? Além disso, eu quero mudar as telas, né? Eu quero o que a gente chama de template no Django. Eu quero que quando eu clico em cadastrar, além de cadastrar nome e telefone, eu quero cadastrar o CPF também, tá? E tenho que fazer ajustes nos testes. Então, agora sim começa a nossa jornada. Então, deixa eu abrir aqui o VS Code para a gente ir codando e fazendo. Muito bem. A gente não teve, né, uma introdução a ver os detalhes do framework. Então, se você já conheceu o framework, beleza. Mas se você não conheceu o framework, pelo menos a ideia do que está acontecendo, eu quero que você acompanhe, tá bom? Então, vamos lá. Se eu quero mudar o campo dos dados, no caso do framework, lá no caso da AppCore. Opa, se tiver pergunta, pode perguntar. Eu tenho que mudar aqui em Models, tá? Então, esse é o código, é aqui que eu tenho que mudar. Mas eu não vou vir aqui mudar, porque se eu mudar aqui, cadê o TDD, né? Eu vou primeiro fazer o quê? Mudar os testes. Então, primeira coisa, eu vou lá nos testes, legal, tem os testes aqui. Pessoal, a tela tá visível, tá legível para todo mundo? Aumenta um pouquinho. Como é que estamos? Pelos joinha aí já tá, então tá tranquilo. Maravilha. Então, maravilha. Então, aqui eu vou mudar. Qual teste eu quero mudar? Agenda Model Teste. Então, é esse teste que eu preciso mudar. Então, vamos lá. Então, aqui eu estou criando um setup, eu estou criando, né, o José da Silva com um telefone aleatório.
E agora eu vou colocar um campo a mais aqui, que é o CPF. E aí eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Então, vai ter 11 caracteres aqui, tá? Então, tem vários testes que eu fiz aqui, ó. Se ele está criando o objeto, é um teste. Se a string, né? Se eu colocar a string para o agenda, ele vai dar o José da Silva, que era o nome, está funcionando. E vou criar um outro teste aqui, se o meu data.cpf for esse cara aqui, certo? Porque é isso que eu estou fazendo. Eu estou primeiro criando o teste para depois mudar. Eu quero segurança na hora de mexer no meu model. Muito bem. Fiz o que eu tinha que fazer nos testes e vou rodar o teste agora. Maravilha. Que beleza. Ó, quebrou 3 testes. Justamente os testes do meu agenda model, né? Ele não achou o agenda, tá? Beleza. Essa chave aqui, CPF aqui, quebrou. Poxa, quebrou vários testes. Não era isso que eu queria, né? Mas vamos lá. Então, agora, eu estou com o teste, está quebrando. E agora? Agora eu vou acertar. Então, primeiro eu faço o teste falhar, depois eu faço o código para o teste funcionar. E eu sei o que eu preciso fazer. Então, eu preciso criar aqui um campo CPF. Que tipo mesmo? Olha lá a documentação. Vamos ver aqui o requisito. Adicione o campo Charfield de tamanho 30. Olha que legal. Não se esqueça de definir o valor padrão como vazio. Por quê? Eventualmente, eu posso ter colocado algum campo lá que dados já povoado, né? Então, o tamanho máximo vai ser de 30 caracteres. Orlando, por que tem 30 caracteres e o requisito vai dar 11? Alguém pediu isso aí, né? Então, vamos seguir aí a documentação, né? O requisito funcional, né? E aí, vou colocar um valor default como vazio. Maravilha. Feito isso, né? Agora eu vou comentar com vocês o que eu preciso fazer, porque senão o teste vai quebrar ainda. Eu preciso criar uma migração, porque isso é coisa do framework, porque eu mudei o modelo, eu preciso criar um arquivo que vai validar depois, né, a criação dessa ou alteração, né, dessa tabela no banco de dados, tá? É como eu sempre brinco, quando eu uso um ARM, quando eu uso um framework, a gente não suja as mãos de SQL, né? A gente vai lá e, né, tem algo orientado a objeto que faz a coisa para mim, né? Então, rodei o Make Migration, ele gerou esse arquivo de migração. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso mostrar para vocês, né? Então, vamos lá aqui em Migrations. Então, ele criou um código que, ao ler esse código, ele vai gerar para mim o alter table lá, né? Então, eu não vou fazer com SQL, eu vou estou usando aqui o componente do próprio framework. Então, além de gerar as migrações, eu vou gerar a migração em si, né? O migrate. Então, eu apliquei essa alteração, agora sim ele deu um alter table na minha tabela. Passou, né? E agora eu vou ver se os testes estão passando. Maravilha, gente. Olha lá, os testes estão passando. Caramba, Orlando, nem foi tão dolorido assim o TDD. E não tem que ser, tá? É isso. Se eu sei o que eu quero fazer, eu crio uma rede de proteção, que é o teste, para depois eu fazer o teste com segurança. Tá? Então, aqui eu não vou fazer mais besteira, né? Não tem como. Muito bem. Atendi o primeiro requisito, né? Eu fiz uma alteração nos campos. Mas agora eu preciso fazer uma validação desse campo, tá? E aqui tem outra dica que eu sempre falo para os meus alunos, que é em relação à orientação a objeto, tá? O princípio SOLID, né, que vocês já devem ter visto já em alguma das disciplinas, que é basicamente, né, cada classe ou cada método fazer uma única coisa bem feita, né? Eu já vi em projetos reais, tá? Equipe de programação fazer a validação dos dados no model. Está totalmente errado. Por quê? Porque o model,
tá? Se você olhar na documentação do framework, a responsabilidade dos modules ou das classes que herdam o module, né, é realmente gerar um modelo de dados, né, e esse modelo refletir o que vai estar no banco, né? Não é validar os dados. Para validar os dados e para sanitizar os dados, eu tenho um outro componente do framework que se chama Forms, tá? Então, esse componente de software faz a validação do meu dado e esse componente, que é o Modules, faz, né, o trato lá com o banco de dados, tá? Então, se você colocar a validação aqui, tá, você vai estar sobrecarregando de responsabilidade essa classe, e não é o interessante, tá? É eu saber exatamente o que cada componente faz, né, no meu mini mundo aqui, legal? Muito bem, dito isso, eu já alterei o modelo, agora eu preciso alterar o Forms, o Agenda Forms aqui, que é uma classe que herda de Django Forms, né? Bora alterar aqui? Não. Primeiro os testes. Então, bora para os testes aqui. Tá? Qual teste eu quero mexer? Eu quero mexer nesse teste aqui, ó. Agenda Forms Test. Tá? Então, aqui é o seguinte. Quando eu rodo o Agenda Forms sem dados, que é esse caso aqui, nós chamamos de unbounded, né? A expectativa, na hora que eu listo os fields, os campos, é que eu tenha nome e telefone. Isso era verdade na Sprint 1. Só que agora o meu requisito mudou, e já que o meu requisito mudou, meu teste vai mudar também. Então, na hora que eu gerar... Opa, deixa eu tirar aqui. Na hora que eu gerar um bounded form, eu preciso que ele gere nome, CPF e telefone. Legal? Muito bem, essa é a expectativa. Fiz a alteração no teste, bora rodar o teste. Vou rodar aqui, maravilha, quebrou apenas um teste. Então, o que aconteceu? A expectativa seria nome, CPF, telefone, e o que ele me retornou foi nome e telefone. Agora sim, eu vou começar a alterar o meu código, porque eu já entendi, né, que eu tenho um teste que vai ser minha rede de proteção, né? Então, se eu ter algo além do que eu esperava, eu vou ter um teste para falar, opa, aqui está errado. Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui um novo field, né? Um novo campo, chamado CPF, que ele vai ser do tipo char field, e ele vai ter o tamanho máximo de 30, tá? Caramba, que legal, né? Eu tenho uma boa e uma má notícia, galera. A boa notícia é que o nosso teste passou. O teste lá, né, do Forms. A má notícia é que quebrou 1, 2, 3, 4, 5 testes. E é o que eu falei para vocês da complexidade do software. Você mexe uma coisinha aqui, vai quebrar outra coisa lá na frente, tá? Mas o que esse cara tem a ver? Não era esperado isso. Estou mexendo num componente só, que é o Forms, e foi quebrar alguma coisa lá no quê? O que quebrou aqui? Quebrou alguma coisa no Agenda Forms e nos templates, na hora de mostrar os dados, né? Muito bem, né? Vamos entender então o que aconteceu. Será que realmente eu mexi alguma coisa que eu não devia? Ou será que eu tenho que fazer um ajuste para que o meu teste, né, esteja validando esse novo cenário, esse novo contexto, né? Então, o teste que quebrou foi na linha 67, lá vamos nós. Então, não foi aqui que quebrou. Opa, não foi aqui que quebrou, foi aqui, na linha 67. Então, o que aconteceu? Olha que interessante. Test form all data ok. Olha que interessante. Para eu gerar um dado, um formulário, né, um form com dados, ou que a gente chama de bounded forms, né, eu tinha que passar um dicionário de dados com nome e telefone. O cenário mudou agora. Eu preciso passar nome, CPF e telefone. Legal?
Então, agora eu vou ajustar esse meu teste aqui, esse meu dicionário, tá? Onde eu vou ter que passar aqui também o CPF, tá? E vou passar no formato lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 caracteres aqui. Beleza? Muito bem. Né? Roda os testes novamente. Olha que beleza. De 4 caiu para... De 5 para 4 falhas, né? Quebrou agora. A questão dos testes para validar os forms não está quebrando mais, tá? Mas não é por isso que eu não vou fazer alterações nos testes. Então, por exemplo, aqui, olha, aqui tem um ponto de melhoria, tá, gente? Então, por exemplo, isso aqui poderia estar num setup. É que tem uns truquezinhos, tem uns easter eggs que eu deixo meio escondido para ver se os meus alunos acham, tá? Mas como a gente está no bate-papo aqui, eu já vou contando os segredinhos. Então, isso aqui, por exemplo, isso, a linha 64, 71, poderíamos ter criado aqui um setupzinho, né? Mas tudo bem. Aqui estava errado. Eu quebrei uma coisa aqui. Wrong DDD. Aqui estava o DDD 99, né? Muito bem. Mudou os testes. Aí está passando ainda. Muito bem. Bom, então, por enquanto, vou deixar os forms em paz e vou ver o que está quebrando aqui, né? Está quebrando o teste na linha 328. Lá vamos nós. Linha 328. Lá, final. Quebrou aqui. Tá. Ele não está criando uma instância, né? Aqui. Por quê? Na hora que eu confirmo o update, primeiro que eu teria que criar o dado, né, com o CPF aqui, ó. Então preciso colocar aqui um CPF na hora da criação, tá? E acho que só na hora da criação, na hora do update eu posso deixar o mesmo CPF aqui, porque daí isso aqui eu estou fazendo um teste do quê? Eu mando um dado, crio um objeto e depois eu mando um outro dado para ver se a requisição via post para esse URL atualiza ou não o dado, né? Por isso que o telefone está diferente. Então ele vai validar se o nome e o telefone foram atualizados após a chamada via post para essa URL. Tá? Tem bastante coisinha aqui focada no Django, então. Mas eu espero que você esteja entendendo o contexto, o que está acontecendo, né? Nossa jornada TDD aqui. Olha que maravilha! De 4 caiu para 2. Olha aquele momento, canto da vitória chegando, né? Então, o que quebrou agora? Quebrou agora a linha 119. Pula lá para cima, lá. Linha 119. Cadê? Pessoal, se tiver perguntas, pode lançar no chat aí. Eu não estou vendo aí, mas... O que está acontecendo aqui? Create post. Olha aqui, ó. Outra coisa errada aqui também. Na hora da criação do meu dado, né? Eu tenho que mandar nome, CPF e telefone para ele criar, mas como no teste, na sprint 1, eu não tinha o CPF, isso aqui já estava válido. Então, eu tive que ajustar o meu teste para que continue funcionando. Né? Opa! Sucesso! Muito bom. Olha aquele momento, canto da vitória, hein? Passou todos os testes. Muito bem. Acabamos? Não acabamos. Nós criamos o CPF, nós criamos o validador de CPF, tá? Mas nós não criamos essa regra aqui. Por quê? Eu estou aceitando 30 caracteres. É o que está dizendo o meu validador. Então, eu tenho que criar alguma coisa que valide, que eu preciso exatos 11 caracteres. Legal? Então, bora lá. Se eu conhecer o framework Django, eu sei que ao chamar no Forms, eu tenho os métodos clean, underline, o nome do meu campo.
Então, clean underline nome vai estar validando o field nome. Clean underline telefone vai estar validando o field telefone. Então, eu preciso criar um clean underline CPF. Bora criar? Não. Antes de criar, eu preciso fazer o quê? Vamos ver se vocês estão espertos. Vamos lá. O que eu preciso fazer antes de mexer no código? Antes da criação, TDD. Cadê o teste, Orlando? Muito bem, Rodolfo. Vamos lá fazer o teste. Então, onde eu vou ter que mexer? Provavelmente eu tenho um teste já prontinho, já que está validando o componente forms. E sim, eu tenho ele, que é o teste agenda forms test. Então, esse cara está validando o meu componente forms. Então, eu vou ter que fazer algum ajuste nele para que eu valide isso que eu quero criar. Legal? Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui, eu vou dar uma copiadinha aqui rapidinho, tá? Então, nesta classe, né, de teste, eu vou criar um novo teste aqui, que vai ser o teste, uma coisa que faça sentido. Test form wrong. Então, vou criar o CPF errado, tá? Então, vamos lá. Aqui o telefone tem que estar validado, né? Tem que ter DD19. Aqui eu tenho os campos certinhos. Vou colocar um caractere a menos. Então, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tá para estar errado isso aqui, né? Então, vamos lá. Então, na hora que eu chamar esse cara aqui, chamar o bounded forms, eu vou chamar os erros. E quando eu chamar o erro do CPF, eu quero que ele mostre uma mensagem para mim, por exemplo, CPF inválido. Legal? Então, isso aqui é um teste justo, né? Bora rodar o teste. Então, dos 55 testes que eu tenho, vou rodar agora. Maravilha. 56 testes, um falhou. Justamente qual? Na linha 98. Adivinha onde é? Onde nós criamos. Legal? Primeiro eu crio o teste para depois fazer a validação. Muito bem, bora lá. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer mais ou menos, né? Eu preciso criar um método def clean underline CPF, recebendo self, tá? E lá vamos nós. Então, eu recebo, né, do clean data CPF, vou colocar aqui CPF. Muito bem, então já vou ter o dado aqui em CPF. E agora? Se o tamanho de CPF, o len, for diferente de 11, eu vou gerar uma exceção. Raise validate error. Legal? Se não, eu vou retornar return CPF. Então é isso. Se o tamanho for diferente de 11, caiu aqui. Legal? Muito bem. Roda os testes. Falhou ainda. Por que falhou? Quem me ajuda agora, galera? Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Pode chamar no microfone ou pode colocar no chat. Colocar no chat me ajuda que eu não estou lendo. O que será que pode ter acontecido aqui? Que o teste falhou. O CPF está dizendo que eu fazia até o momento. Boa, Bruno. Mas na verdade não é isso não, tá? Porque aqui, ó, eu recebo, nesse teste aqui, eu estou recebendo o CPF com menos caracteres. Ele pegou esse erro. Só que a mensagem de erro que eu quero é CPF inválido. Detalhe que o erro não aconteceu na linha 98, como aconteceu anteriormente.
O erro aconteceu na linha 100. E na linha 100, eu estou comparando a mensagem que eu tive de erro com a mensagem que eu obtive. Então, a mensagem está errada. A mensagem que eu esperava, quando o CPF estiver inválido, é CPF inválido. E o meu código, porque eu distraí, porque eu estou cansado, porque eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, eu estou dando um raise, eu estou disparando uma exceção com a mensagem errada. Olha a importância do TTD, galera. Eu dei Ctrl+C, Ctrl+V maroto aqui, ó, e nem me atentei a isso. Ah, Orlando, então é isso. Então, o TDD é a tua rede de proteção. Se eu sou um dev, sexta-feira, 5 horas da tarde, não estou fazendo um teste, só que passa que você nem vê. Aê, maravilha. Tá bom, mas eu posso melhorar. Por exemplo, eu sei que eu preciso validar 11 caracteres. Eu testei com 10, eu posso testar com 12. Então, eu posso criar um novo teste. A gente fala que é testar nas bordas, né? Então, vamos lá. Então, eu vou criar um novo teste chamado Wrong CPF 2. E aqui eu vou deixar como Wrong CPF 1. Então, aqui eu coloquei menos caracteres. Eu vou colocar 2 a mais. Agora vai dar errado. Aí, show de bola, né? Então, estou validando. E agora eu tenho mais segurança para mexer nesse código. Por exemplo, e se eu quiser fazer isso aqui, ó? Aqui está acontecendo. Se o CPF for diferente de 11, ele vai disparar exceção. E se eu quiser mudar a lógica e quiser fazer isso aqui, ó? Eu quero disparar a exceção e só vou retornar o CPF se o tamanho for igual a 11. Será que isso aqui vai funcionar? Funciona. É isso que nós chamamos de refatorar o código. Eu mudei o comportamento interno do meu código, não mudou nada em termos de funcionalidade, mas a minha lógica ficou melhor. Então, galera, refatorar o código, eu só consigo fazer com segurança com testes, tá? E a refatoração de código de tempos em tempos garante a qualidade do teu produto software. Legal? Maravilha, né? Dando sequência aqui, eu fui lá, né? Eu coloquei um novo campo, alterei a validação, já fiz uma série de testes, refatorei, estou me divertindo com isso aqui. Agora eu preciso exibir estes campos, né, nos templates. Porque se eu rodar o meu projeto, vamos lá, run server. Ao rodar o projeto, né, eu estou vendo que no cadastrar, eu não tenho um campo CPF aqui. Eu tenho que mexer nisso aqui. Listado, não tem nenhum listado. Mas aqui eu preciso alterar isso aqui, né? Eu preciso colocar um campo CPF aqui. Muito bem. Vamos lá mexer no código, né? Será que no meu teste eu tenho alguma coisa validando o número de... Acho que aqui não tem nada que vá alterar nos testes, porque na verdade eu estou testando aqui. Eu estou testando o get, estou testando o post feio, né? Esse código que falha. Então, estou testando, na verdade, os request e o response individuais. Mas eu não tenho nenhum teste para saber o número de componentes que eu tenho naquela página, tá? Então, isso aqui me dá uma liberdade de mexer. Mas se eu fizer besteira, pode ficar tranquilo. O teste vai pegar aqui e vai me denunciar. Você está fazendo bobagem, tá? Mas acho que não dá para a gente fazer bobagem aqui, não. A gente está com segurança para mexer nisso aqui. Então, vou ter que mexer no HTML, né? O HTML no Django fica nessa pastinha que chama de templates. Tá, por padrão. Então, vou ter que mexer na hora do cadastro, né? Então, no cadastro aqui, eu estou recebendo o forms, tá? Eu estou exibindo aqui, ó, o forms nome e forms telefone. Então, eu preciso colocar aqui, né, o forms do CPF. Porque, na verdade, eu não estou recebendo, eu não estou tendo que mexer nas tags, né, HTML. Eu estou recebendo um componente de software, que é o Forms, e ele é responsável por criar o componente na tela, né? É que a gente não está
com tempo de ficar explorando tantos detalhes do Django, tá? Mas quando a gente aprende o Django, a gente vê que eu tenho um componente de software, que é o Forms, que faz a validação do dado, como nós provamos, e a renderização de dado. Então, eu preciso sanitizar e rever o dado no HTML, né? Então, só fazendo isso, automaticamente... Olha, nem parei a aplicação. Deixa eu dar uma atualizar aqui, ó. Automaticamente, eu tenho um CPF aqui, ó. Então, eu já estou podendo cadastrar o CPF aqui no cadastrar. Legal, né? Que mais? Nem parei a aplicação. Maravilha. Coisa boa de fazer, viu? Eu vou mexer também nos... Cadê? Listar. Não sei, atualizar, eu vou precisar mexer, né? Então, no atualizar. Nenhum cadastrado. Opa, na verdade, no atualizar 2, né? Porque é aqui que eu tenho os componentes, né? No Forms. Legal. Ficou 2BR aqui. Deixa eu dar uma dedinha aqui. Legal. Então, é que eu não tenho nenhum cadastro, né? Deixa eu cadastrar alguém aqui. Teste. Legal. Cadastrei o teste. Né? Bora atualizar. Atualizar o teste. Já dá para atualizar o teste por aqui também. Legal, já tenho aqui. Listar. No listar não está mostrando, não. Né? Bora mostrar também aqui no listar. Cadê? Listar. Se eu tiver contato, se tiver contatos, ele senão vai mostrar nenhum contato, mas ele vai ver quando eu vejo no read, né? Acho que é no detalhes, que eu vou mostrar se eu tiver contato, eu vou mostrar o nome e o telefone. Sim, vou mostrar o nome, o CPF, como CPF, e o telefone, se não, nenhum contato. Detalhe que eu nem parei a aplicação, olha, coisa saudável de se fazer, né? Aí, tá mostrando. Então, vamos lá. Create, criou. Read, tá listando. Update, tá atualizando, né? Vou colocar teste 2, para atualizar o nome do meninão. Aqui, tá atualizando, legal. E removendo, vamos remover? Remover é uma beleza, né? Aí removeu todo mundo. Maravilha, nosso CRUD está funcionando. Maravilha. Bora rodar os testes. Todos os testes passando. Aí. Então, fiz aqui minha prática TDD, né? Todos os testes estão passando. A cobertura, como é que tá? Vamos testar a cobertura de novo. Né? Bora rodar o coverage aqui. Tá passando tudo. Coverage report. Então, está reportando. Mantive aqui a qualidade, né? 98% de cobertura de teste. Legal? Bom, essa foi a prova, né, que eu passei. Eles tiveram que fazer e tiveram 4 horas para fazer. Então, né, foi bem tranquilo. Não era para... e como era orientado a teste, era para tirar 10. Né? Quem tirou 10 é porque realmente... então, beleza. Passei, joia. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Muito bem. Essa foi a parte prática, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E não só acompanhado, mas entendido o que é o fluxo, né? TDD, né? Eu posso não ter tanta familiaridade com a ferramenta, tá? Que nem eu foquei no Django e foquei nos testes do Django. Eventualmente, você tem uma grande familiaridade com outro framework ou com uma outra linguagem, né? Mas a ideia é a mesma, tá? Então, a ideia é de fazer primeiro o teste, fazer quebrar, para depois validar, e com os testes passando, eu conseguir fazer a refatoração do código com segurança, isso aí é independente de linguagem, tá? Então, é isso. Como síntese do nosso bate-papo aí, enfim, vocês têm liberdade de fazer perguntas, né? E é essa, né?
O desenvolvimento de software é uma atividade complexa, tá? Então, não se engane quando vier e falar, é só um sisteminha. Nunca é só um sisteminha, tá? Você mexe uma coisa, vai quebrar outra lá na frente, que você nem pensou por que quebrou, né? Isso para um sistema pequeno como o CRUD já aconteceu. Imagina para um sistema grande, né? Lidar com complexidade, a complexidade de fazer software, impacta na qualidade do software, tá? Não tem jeito. Se você não entendeu a complexidade do software, se você não entendeu como atacar essa complexidade, tá? O teu software, mesmo que esteja bom hoje, ele vai degradar com o tempo muito mais rápido, né? Então, para lidar com essa complexidade, há duas abordagens possíveis, né, na literatura. A primeira é a modelagem. Agradeço ao professor Camilo por isso. Então, se vocês sabem hoje fazer bons diagramas, entregar bons artefatos, fazer bom levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, já é meio caminho andado para você entender o quão complexo é o teu software, tá? E a outra abordagem é fazer desenvolvimento orientado a teste. Para fazer isso, eu preciso de ter familiaridade com a ferramenta, estudar a ferramenta, estudar a minha stack. Então, obviamente, você vai acabar escolhendo fazendo escolhas na sua carreira, de escolher um ou outro framework, uma ou outra linguagem, tá? E a partir dela, você aprender no ecossistema daquela linguagem qual é ou quais são as ferramentas de teste, tá? Tivemos um momento da prática TDD, onde eu dei uma demonstração, né, uma pitada aí, do que como fazer isso com o Python e Django, né, o TDD. Mas, eventualmente, a gente pode fazer escolhas diferentes, né? Então, acontece de eu querer uma outra stack e escolher outras ferramentas, né? Mas a ideia do teste é a mesma, tanto o teste unitário, teste de integração. Então, tem várias itens a se aprender em relação à qualidade de teste de software. Enfim, só uma palestra não daria para esgotar todo o assunto, né? Mas a ideia é essa. Então, chegando já, né, nos momentos finais, deixar aí o meu site, né, que tem os meus contatos. Então, quem quiser me chamar depois lá no LinkedIn, às vezes demora para responder, tá? Ou GitHub eu sou bem ativo. Então, todo o material que eu tenho, todo o material de aula, o pessoal sabe que está no meu GitHub, né? Além disso, eu forço também os meus alunos a usar muito GitHub. Então, essa dica para vocês também. Tem um portfólio no GitHub, galera. Tem portfólio lá, até para mostrar a tua história. O professor passou uma atividade lá de código, ele não pediu, mas põe no GitHub seu, você está provando. Eu tenho vergonha. Eu tenho código que eu tenho vergonha no meu GitHub. Vou tirar? Não, fez parte do meu histórico. Então, o GitHub é o teu portfólio também, tá? Então, você capricha no teu LinkedIn, você deve capricha no teu GitHub também, tá? O site do GitHub, né, que eu deixei aí para vocês, eventualmente quiserem olhar esse código, né, do Prática TDD, tá? E como bônus aí, né, para vocês, né, quem tiver curiosidade, na atividade, né, na disciplina Qualidade de Teste de Software, o que a gente gera, né, a prova, a avaliação é o e-book, né? Então, no meu GitHub, né, nesse e-book Qualidade de Teste de Software, tem um livro, né, que com ISBN, com tudo, que esse livro não foi escrito por mim, tá? Esse livro foi escrito por todos os alunos da disciplina, tá? Então, o entregável, a prova é que cada um tem que escrever um capítulo de livro, tá? Aqui o nome de todo mundo, né? Esse aqui é o da edição, né, do semestre passado, do segundo semestre de 2023, e já está ainda, né, em produção aí, cada aluno matriculado está criando o seu capítulo do e-book aqui da edição primeiro semestre de 2024. Assim que estiver disponível, vai estar no GitHub também, tá? Então, como cada um, né, tem liberdade de escolher a sua stack, né, eu gosto de Django e Python, né, mas tem alunos aqui que gostam de outros frameworks, então aqui tem um pouquinho de cada um contando o que aprendeu, né, nessa perspectiva de qualidade e teste de software. Legal? Muito bem. Pessoal, essa era a ideia do bate-papo, tá? Era mais trazer um conteúdo, né, interativo e fazer essa provocação para vocês da importância que é não só a modelagem, que é importantíssimo, mas também
o desenvolvimento orientado a teste é algo que é relativamente pouco explorado na nossa região, tá? Grandes empresas, né, aí mundo afora aí já usam bem intensamente, né? Facebook, Microsoft, todas as grandes empresas aí, Meta, faz tudo orientado a teste, gente. Então, assim, não tem jeito. Mas ainda é algo que eu vejo um pouco comum, né, na nossa região. É algo que é uma bandeira que a gente pode levantar aí. Então, se você sair daqui pensando, poxa vida, acho que eu vou me dedicar a querer aprender isso aí também, tá? Já valeu a pena o nosso bate-papo aí. Legal? Perguntas, dúvidas, questionamentos, críticas, traumas? Vou interromper o compartilhamento aqui para a gente bater um papo aí, quem tiver. Vamos lá, pessoal, fiquem à vontade. O pessoal está agradecendo só. Maravilha, que bom. Espero ter gostado aí. Não, eu falo. Eu começo falando. Primeiramente, boa noite. Muito obrigado, Orlando. Aprendi bastante hoje, principalmente por questão de como estudante, né? Agora tem um tempinho já, mas agora com mais foco. Então é importante, né, a gente começar um desenvolvimento não só pensando no final, mas sim numa estrutura sólida. E com certeza a realização de testes agrega muito para evitar problemas futuros, né? Às vezes está lá no final, aí uma coisinha que você poderia ter feito no começo acaba impactando todo o projeto. Vamos começar também a pensar nesse sentido, né? Não só no usar, mas também garantir que o uso seja eficaz. Não, é isso mesmo. Sim, é uma nova abordagem, tá? Não é algo tão comum, porque a gente aprende a programar programando, né? E aí você tem a ideia de aprender a programar errando, é algo que é contra-intuitivo, né? Eu vejo muita dificuldade em começar, né? Então, é uma trajetória. Então, você não vai começar com o TDD amanhã, mas você vai fazer a coisa orientada a teste. Então, primeiro você vai fazer o teu código e depois você vai testar, né? Criar um código para testar aquele código. E com o tempo, você vai falar, caramba, será que eu consigo fazer o contrário? Né? Mas realmente é uma jornada, viu? Harrison, né? Railson, se você começar de hoje, já começamos bem, né? E aí, com o tempo, daqui a algum tempo aí, você vai mandar uma mensagem para mim e falar assim, Orlando, faça o TDD. Falei, já valeu a pena aquela palestra. Sucesso. Maravilha. Mais perguntas assim sobre... Alguém tinha levantado a mão. O Cauã levantou a mão. Vamos lá, Cauã, a palavra é sua. Eu acho que ele levantou a mão que ele queria bater palma, e daí acabou ficando levantada a mão dele. Acho que é isso. Ninguém mais? Tranquilo? Professor Orlando, muito obrigado novamente. Uma aula fantástica, né? É um hands-on aí que agrega muito para os alunos. E o congresso é para isso, né? Acho que para trazer alguma coisa que os alunos possam já ter noção e começar a trilhar na carreira deles. Então, fantástico, né? Show de bola. Espero que todos tenham aproveitado ao máximo. Aí estamos com 161 pessoas, né? Realmente é um número gigantesco de participantes, porque o tema é fantástico, né? E de novo, mas, né, agradecer demais aí o seu tempo, que hoje eu dei uma palestra também e eu falei bastante do bem que é imensurável na vida da gente, que é o tempo, né? E a gente agradece muito por você ter dedicado aí essa uma hora e pouco para disponibilizar o seu conhecimento para a gente. Muito obrigado mesmo. Professor Antero, eu que agradeço aí o convite aí e a mediação, como eu sempre falo, a FHO, a gente sai da FHO, mas a FHO não sai da gente, que foi uma grande escola aí, foi um grande aprendizado e grandes amigos aí que eu fiz, né?
tanto do corpo docente quanto dos alunos e funcionários. É fantástica a experiência, e sempre que eu puder, eu quero estar contribuindo, quero estar ajudando sim, porque é uma grande instituição e com certeza aí continua alinhado com a missão que é formar jovens para uma sociedade melhor, e eu só agradeço sempre a oportunidade de a gente interagir e estar junto aí, tá certo? Muito obrigado mesmo a todos aí pelo tempo também. Obrigado, boa noite a todos. Vamos encerrando por aqui e ano que vem a gente conversa. Maravilha? Obrigado, pessoal. Boa noite. Eu tenho que fechar a sala, então vou me despedindo por todos aqui. Até mais. Abraço, até mais. Obrigado, Orlando.